Olá pessoal, tudo bem? Então, dando continuidade ao nosso cronograma, hoje vamos ver então, vamos falar sobre ensaio de PCR. Bom, essa técnica, que é a técnica da reação em cadeia da polimerase, Polymerase Cycle Reaction, do inglês, ela é muito utilizada, em para vários fins da biotecnologia. Não somente diagnóstico, mas também na pesquisa. Então nós vamos abordar essa técnica. Ela tem sido aliada com o sequenciamento de nova geração para a descoberta de micro-organismos, no qual a gente chama então metagenômica, que é aliar ferramentas de PCR, de amplificação com sequenciamento, você casar essas duas técnicas, Então, e através da metagenômica tem sido descobertos muitos micro-organismos. Então, por isso que a gente vai falar sobre o ensaio de PCR. Então, a Polymerase Chain Reaction, ou na sua tradução, a reação em cadeia da polimerase, A polimerase é a enzima que copia, que faz a síntese do DNA polimerase. Então, a PCR é uma técnica in vitro para amplificação de uma região do DNA que fica entre duas regiões de sequência conhecida. Então, geralmente a gente vai usar um par de primers, o par de primers que vocês aprenderam a desenhar na aula anterior. E com esse par de primer a gente vai então amplificar um fragmento. Então, utilizam-se iniciadores oligonucleotídicos, ou primers, que são fragmentos curtos de DNA de cadeia simples complementares às regiões da sequência conhecida. Então, nós utilizamos os primers vão anelar aqui, a polimerase vai vir e vai fazer a síntese desse fragmento. E por que isso funciona? Porque a polimerase ela só consegue se ligar à fita de DNA quando ela está na dupla fita. Então, devido a essa característica da enzima, que foi possível então realizar essa técnica. Então, quando você anela um primer em determinada posição, você habilita então que a enzima consiga se ligar ali e fazer então a síntese daquele fragmento. E aí foi através, usando esse conhecimento, que surgiu então a técnica de PCR. Então, os oligonucleotídeos, ou primers, eles servem como iniciadores para a DNA polimerase e as cadeias desnaturadas do fragmento de DNA servem como molde. Então, geralmente, essa técnica ela é realizada no equipamento, que é o termociclador, que nada mais é do que como se fosse um forno, pessoal, no qual você consegue controlar a temperatura e tempo. Então, o DNA, embora ele seja uma molécula muito estável no ambiente, quando você aquece ele, rompe então as ligações de hidrogênio entre as duplas fitas e ele fica a fita simples. Então essa característica, então a primeira etapa desse processo, a gente aquece para que o DNA fique a fita simples e depois a gente vai baixando a temperatura até encontrar a temperatura onde os primers anelam. Então esse é o processo chave da reação em cadeia da polimerase. E isso faz com que a síntese de novas cadeias de DNA sejam sintetizadas e complementares à fita molde. Essas novas cadeias têm a extremidade 5' definida, que é a extremidade dos primers, enquanto que as extremidades 3' são potencialmente ambíguas. Então, começa lá o gene-alvo, que ele está delimitado pelos primers que nós desenhamos, então esse tamanho vai estar de acordo com o tamanho dos primers, para qual região a gente desenhou. Então, e é uma amplificação exponencial, no qual, então, é uma cópia de DNA, ela gera 2, que gera 4, que gera 8, que gera 16, e no final de todos esses ciclos você vai ter uma quantidade absurda de DNA. E essa quantidade de DNA ela é tão grande que quando você adiciona no gel de agarose e faz a eletroforese, você consegue então visualizar essa quantidade de DNA através de uma banda. E assim a gente fica sabendo se a reação funcionou ou não. Então, são 3 etapas em vários ciclos, e
Por que eu preciso dessas 3 etapas em cada ciclo? Porque, como eu falei, então primeiro você aumenta a temperatura para desnaturar a fita. Então a fita está lá, né, a fita dupla, e aí você aumenta a temperatura, ela fica a fita simples. Depois, à medida que a temperatura vai baixando, os primers vão anelar em regiões específicas onde eles são complementares, né? E aí tem a etapa de extensão, que é a etapa no qual a enzima vai fazer então a cópia desse segmento. E essa etapa, essa temperatura, está relacionada com a temperatura ótima para essa enzima. Então a gente usa uma TAC DNA polimerase que é extraída do microorganismo, que é o termófilos ou termos aquáticos, que vive naquelas fontes termais lá onde a temperatura é acima de 100 graus, né, ou 100 graus. Então, consequentemente, as enzimas desses micro-organismos, né, que são termorresistentes, elas funcionam numa temperatura mais alta. Então, por isso que quando chega a essa temperatura, a polimerase então vai funcionar e vai fazer a síntese da cadeia complementar. E essas 3 etapas, elas se repetem em 30 a 35 ciclos, no máximo 40 ciclos, para que eu tenha esse efeito, né, de amplificação exponencial. Ela foi desenvolvida em meados dos anos 80. Ela é uma técnica que ela revolucionou a biologia molecular, porque ela tornou muito fácil a amplificação de fragmentos gênicos, né? E essa síntese enzimática, então, de cópias de DNA, a partir de uma sequência alvo, né, traz inúmeras utilidades para a biotecnologia. E a reação está baseada na replicação do DNA. Então, se a gente estudar lá a replicação do DNA, a gente vai ver que ninguém inventou, né, nada, não. Na verdade, se baseou em algo que existe e, claro, foi feita adaptações para que você consiga fazer isso in vitro e não in vivo. Então, na replicação do DNA, né, o DNA é a cópia, uma célula demora algumas horas para copiar todo o seu DNA, e a replicação do DNA ela é sempre conservativa, ou seja, uma fita de DNA é usada como molde para uma nova fita de DNA. Esse processo ocorre com poucos erros, né, cerca de 1 erro por 1 bilhão de nucleotídeos copiados, e muitas enzimas e proteínas participam desse processo em vivo. Então, se a gente recordar lá como é que é a replicação do DNA em vivo, né? Então nós temos lá a helicase, né, que é uma enzima que vai fazer esse processo de abertura das fitas. Nós temos proteínas SSP, né, que vão manter essas fitas abertas. Nós temos a DNA primase, que vão fazer primers de RNA, né, e nós temos a DNA polimerase, que vai vir aqui e vai fazer a síntese. E depois que esse DNA ele é aberto, temos ainda DNA ligases. Então vejam só que, né, você tem um conjunto, tem ainda DNA girase, você tem um conjunto de enzimas, né, que agem em vivo para você conseguir fazer essa replicação do DNA. In vitro, esse processo teve que ser adaptado. Não dá para você usar todo esse conjunto de enzimas. Bom, as vantagens, então, né, para se usar, né, a PCR é que você, como é um processo de amplificação, você pode começar com poucas cópias do DNA-alvo, né, teoricamente uma cópia do DNA-alvo. E isso é muito útil para o diagnóstico de doenças, né? Então, quando você pega, por exemplo, né, uma amostra clínica, né, vamos trazer para o caso do novo coronavírus. Não é à toa que, né, o teste padrão, o padrão ouro que a gente chama, né, que é o teste mais recomendado, é a RT-PCR, porque ele é um vírus RNA, então a gente faz a transcrição reversa, né, e depois, né, a reação em cadeia da polimerase. Hoje tem kits que fazem isso em um passo só, né. E por que se usa essa técnica? Porque ela é muito sensível, né? Então, quando você vai lá e faz o swab do paciente, né, e depois processa esse material, essa técnica, né, ela consegue então detectar pequenas quantidades de DNA, né, do RNA viral, no caso do SARS-CoV-2, presente numa amostra clínica. Então, ela é muito útil no diagnóstico. Ela consegue aliar alta sensibilidade com alta especificidade, né? Então, a sensibilidade é devido a essas características de sensibilização, de amplificação, né? Então, você vai estar amplificando aquele alvo inicialmente detectado. E a especificidade ela é determinada pelos primers. Então, nós que
que determinamos então onde os primers vão anilar e que região vai ser amplificada. Então a gente consegue controlar essa especificidade. Ele é automatizável, né? Você realiza em equipamentos, né? Isso faz com que você ganhe tempo nesse processo e o resultado é em poucas horas. Bom, o objetivo da aula de hoje é demonstrar os principais fatores relacionados ao ensaio de PCR, descrever os passos mais importantes que influenciam no processo e apresentar o uso de controles para verificação do ensaio. Vamos lá então. Bom, então para fazer a PCR, então geralmente ela é feita num tubinho ou em placas, onde a gente coloca nesse tubinho ou nos poços da placa todos os reagentes necessários para que ocorra a reação. E que reagentes são esses? Claro, o DNA molde, né, o DNA no qual eu quero detectar, né, a enzima TAC polimerase, né, o primer que vai se anelar numa região específica desse DNA e os nucleotídeos. E claro, essa reação ela é feita em água. Então, DNA molde, TAC polimerase, como é uma enzima, quando você compra uma enzima, ela vem junto do tampão da enzima. Então, você adiciona o tampão da enzima. Toda enzima precisa de um cofator. O cofator para TAC polimerase é o cloreto de magnésio. Então, a gente adiciona também os primers, os nucleotídeos, né, que são as DNTPs, e água, que é SP, né, volume suficiente para. E tem outros reagentes, como DMSO-glicerol, que ainda podem ser adicionados, que nesse caso aqui eles favorecem, eles facilitam o processo de abertura das fitas de DNA. Bom, aqui é um exemplo, né, de equipamento. Veja que esse equipamento é um equipamento que ele tem, né, ele amplifica em placas. Você pode colocar tanto placas como tubinhos, tá vendo? Ó? E ele tem aqui quatro aberturas aqui, quer dizer, você pode trabalhar com 4 placas ao mesmo tempo, né? Possivelmente, né? Aqui você pode regular as temperaturas de cada uma delas aqui, ó, tá? Então, é um equipamento bem legal, né? E você vai adicionar as amostras aqui e você vai controlar, né? Você vai programar a máquina para que ela faça, então, aqueles ciclos, né? Com as 3 etapas e a gente que determina essa temperatura aqui, ó. A gente vai escolher ali a temperatura de desnaturação, geralmente é fixa, 94, 95 graus. A temperatura de anilamento vai variar de acordo com a temperatura dos nossos primers. E a temperatura de extensão, como eu já falei anteriormente, ela está relacionada com a temperatura ótima de atuação dessa polimerase que a gente usa. Então, na primeira, né, nesses ciclos, né, então a gente vai ter 3 etapas. Na primeira etapa, como eu falei, a temperatura vai a 94 a 95 graus, vai ocorrer a desnaturação. Então, diferentemente, né, do sistema em vivo, onde eu tinha várias enzimas para fazer a abertura da fita de DNA, aqui eu não tenho. Então, eu uso a temperatura para abrir esse DNA. Essa temperatura ela vai baixando, né? Ela vai retornando, então, a temperatura ambiente. Nesse processo, quando ela chega lá na temperatura ótima de ligação dos primers, né? E isso está relacionado com a sequência dos primers, os primers anelam. Aí, os primers anelam, a temperatura sobe novamente, né? Para que seja feita, então, a extensão, o processo, né, de complementação desse DNA, certo? Então, aqui tem um filmezinho, às vezes eu consigo mostrar aqui para vocês, se ele vai rodar aqui. Pode ser que a gente tenha algum problema. Bom, não deu, mas eu envio para vocês o link, né, do filme. Na hora que eu colocar a aula lá no sistema, eu envio esse link aqui do filmezinho para que ele funcione. É uma ilustração que vai ajudar vocês a entenderem como o processo funciona. Então, esses 3 ciclos, né, quer dizer, esses vários ciclos, eles possuem, então, 3 etapas, né? Então, a desnaturação, ela pode durar de 15 segundos a 1 minuto, 94 a 95 graus. O anelamento também pode ser rápido, 15 segundos a 1 minuto, e essa temperatura vai variar de acordo com a temperatura, né, da TM dos primers, eu já vou falar isso para vocês. E a extensão também ela vai ser variável de acordo com o tamanho do produto.
e uma temperatura fixa de 72 graus, que é a temperatura ótima de atuação dessa enzima. Bom, o que é essa TM? Né? Essa temperatura, essa TM é a melting temperatura, né? Se fosse traduzir literalmente, seria a temperatura de derretimento. Mas para vocês entenderem, é uma temperatura ou uma faixa de temperatura no qual as fitas de DNA elas estão desnaturadas, elas permanecem abertas e que permite então o anelamento dos primers, né? Então, se essa temperatura se ela for muito alta, as fitas vão ficar abertas e os primers não vão conseguir anelar. Se essa temperatura for muito baixa, as fitas vão se ligar novamente e o primer não vai ter espaço para ligar. Então, isso é a TM, é um intervalo, né? Uma faixa de temperatura no qual é possível então a ligação dos primers. E ela está relacionada com o conteúdo de GC. Vocês lembram lá, né? Voltando lá nas aulas de genética, né? Que adenina e timina tem 2 ligações de hidrogênio, citosina e guanina tem 3 ligações de hidrogênio. Então, conforme o conteúdo de adenina ou timina, né, ou de citosina e guanina no seu DNA, então se você tem, né, um DNA com mais de 50% guanina e citosina, ele vai precisar de uma temperatura mais alta para ser desnaturado. E o oposto também é verdadeiro. Se ele tem uma concentração, né, um percentual maior de adenina e timina, ele vai precisar de uma temperatura mais baixa para sofrer esse processo de desnaturação. Então, isso é a TM. Então, as características da sequência alvo também vão determinar a TM, né? Então, cada micro-organismo, né, cada organismo, ele tem uma sequência específica de nucleotídeo. Consequentemente, tem um conteúdo de GC diferente. E isso vai, né, estar diretamente relacionado com, né, vai refletir diretamente na nossa PCR. Então, por exemplo, eu já trabalhei com herpes vírus bovino, tem um conteúdo de GC muito alto, então a gente tinha que usar vários artifícios para conseguir desnaturar esse DNA e manter esse DNA para que os primers se ligassem. Já o herpes vírus ovino tem um conteúdo de GC próximo ao ideal, 50%, e o polioma vírus, né, o SV40, tem um conteúdo de GC de 40%. Então isso varia de sequência para sequência, é importante que você conheça a sequência do organismo que você fica. Então, a DNA polimerase, o que ela faz? Ela catalisa, então, a síntese do DNA pela adição de trifosfatos de nucleotídeo à extremidade 3' da cadeia nascente. Um nucleotídeo de 3 fosfatos contém um açúcar, uma base e 3 fosfatos. Quando o nucleotídeo trifosfatado se une à fita de DNA, 2 fosfatos são removidos. A DNA polimerase só pode adicionar nucleotídeos na extremidade 3' da cadeia nascente, né? Então, desenhando, né, para vocês entenderem, então nós temos a fita aqui no sentido 5', 3', né? Então você vai adicionar um novo nucleotídeo, né? Ele já vem ligado com fosfato e nesse processo aqui, né, como há um consumo de energia, vai se perder 2 fosfatos aqui para que essa ligação ocorra. E ela vai ser de acordo com o nucleotídeo na fita antiparalela aqui. Então, se eu tenho uma guanina aqui, vai vir uma citosina. E assim por diante, os nucleotídeos vão sendo adicionados pela DNA polimerase até que o processo de extensão esteja completo. A complementariedade do DNA é essencial no processo da síntese da DNA polimerase. Então, a adenina somente vai emparelhar com a timina e a guanina somente irá emparelhar com a citosina. Durante a replicação, uma vez separadas as fitas de DNA, a DNA polimerase usa cada fita como molde para sintetizar novas fitas de DNA com a ordem precisa e complementar dos nucleotídeos. E lembrando que ela só consegue se ligar se o primer estiver ligado. Ela só liga em dupla fita, né? Então, se tiver fita simples, ela não consegue se ligar. Mas se o primer ligar ali, ela consegue. Bom, da onde veio essa enzima? Eu já tinha falado lá atrás, mas para ficar mais claro para vocês, né? Então, essa enzima, a DNA polimerase, que é utilizada na PCR, né, ela é extraída do micro-organismo que vive nessas fontes de água quente, né, ou termos aquáticos, e com isso a temperatura ótima de atuação dela é bem alta, 72 graus, diferente de uma polimerase, de uma Escherichia coli, que é 37 graus. E outra coisa importante, essa enzima ela tem uma processividade média, ela consegue adicionar 1000 pares de base por minuto. E isso é importante na hora da gente programar o equipamento. Se eu quero
amplificar um produto de 500 pares de base, eu posso usar 30 segundos de extensão. Só que, por outro lado, se eu tenho um produto de 1.500 pares de base, eu tenho que deixar, né, essa extensão ocorrer por pelo menos 1 minuto e 30 segundos. Tá? Então, essa processividade ela é importante também na hora da gente, né, programar o equipamento para essas condições de ciclagem, de temperatura e tempo. Essas enzimas, elas também têm uma eficiência, né? Isso faz com que eu tenha diferentes enzimas no mercado, né? Você tem ataque comum, você tem ataque platino, você tem ataque gold. Obviamente que, né, quanto mais específica essa enzima, né, mais eficiente, mais cara ela é, tá? Então, aqui é um exemplo, né, trazendo então a eficiência, né, a taxa de erro. E o que é essa eficiência? É a taxa de erro. Então, tem enzimas que erram pouco, né, e tem enzimas, né, que erram mais. Então, é isso que diferencia, né? Então, um ataque comum, ela tem uma taxa de erro muito maior do que essas enzimas mais específicas aqui. Bom, esse gráfico aqui também é muito importante, né? Vocês lembram lá que eu falei que é uma reação exponencial, né? Então, onde dois produtos vai dar origem a 4, que vai dar origem a 8, que vai dar origem a 16, 32 e assim vai. Só que esse aumento exponencial de produto, ele vai atingir um platô. Por que esse platô aqui ele é atingido? Porque durante esse processo aqui, vocês lembram que tem vários reagentes lá que a gente adicionou lá no tubinho, né? A gente colocou as DNTPs, os primers, a enzima. Então, durante o processo de amplificação, esses reagentes vão sendo consumidos. Vai chegar um momento que a quantidade de produto é tão grande, né, e os reagentes também já foram consumidos, que não há mais aumento do número de produtos. Ele entra num platô. Isso é importante a gente entender, porque não adianta você pensar assim, nossa, mas a minha banda ali, após a amplificação e a eletroforese, ela ficou fraquinha. Será que eu posso fazer mais ciclos? Muitas vezes fazer mais ciclos não resolve o problema, a não ser que você interrompa o processo aqui, adicione mais enzima, primers e DNTP para que o processo continue. Então, os primers, né, eles são peças-chave, né, nesse processo, eles também são chamados de oligonucleotídeos, são pequenas sequências de nucleotídeos fabricadas comercialmente, então você manda sintetizar, um par de primer é muito barato, no Brasil hoje você consegue comprar um par de primer já com frete por R$60, tá? A gente desenha e a gente envia essa sequência lá para a empresa sintetiza e manda esse primer liofilizado no tubinho. Aí ele chega, a gente dilui com água e pode usar esses primers, tá? Eles podem variar geralmente de 18 a 30 pares de base e o ideal é que eles apresentem um conteúdo de GC em torno de 50%. Só que isso está relacionado, né, pessoal, com o conteúdo de GC do meu genoma, tá? Pode ser que o meu genoma tenha um conteúdo de GC mais alto e a gente não vai conseguir obter essa condição na hora de desenhar os primers. Bom, os primers eles terão como alvo uma única sequência específica de pares de base, né? Então, isso é muito importante. Então, a gente tem 1/4 de chance, né, ou 4:1 de encontrar uma base adenina, guanina, citosina ou timina em uma determinada sequência de DNA. Né? Essa chance ela diminui para 1/16 de encontrar qualquer sequência de nucleotídeo. Então, AG, CG, AT. E 1/256 chance de encontrar uma determinada sequência de 4 bases, por exemplo, AGTC. Né? Então, isso que quando a gente faz, né, o primer, ele tem que ter pelo menos 16 bases, geralmente a gente desenha com pelo menos 18, porque a chance de você encontrar, por exemplo, uma sequência com 16 bases né, ela é na casa de 4 bilhões de bases, né? 4 elevado a 16, 4 bilhões de bases. Então, uma sequência de 16 bases provavelmente só vai estar presente uma vez, né, no genoma bacteriano. Então, quanto maior o primer, mais específico ela é. Então, isso é maior que o genoma humano, né, e 1000
vezes maior que o genoma do Escherichia coli. O genoma humano ele tem 3 bilhões de pares de base, então provavelmente a gente só vai ter uma sequência dessa no genoma humano, e o genoma do Escherichia coli ele tem 4 milhões de pares de base, né? Então ele é 1000 vezes menor do que essa probabilidade. Tá? Então ficou claro por que a gente desenha os primers pelo menos com 16, 18 nucleotídeos. Quanto maior, mais específico. Mas isso aí também tem um limite, porque é o comprimento do primer, né, o conteúdo dele, que vai determinar a temperatura de anelamento. Se eu faço um primer muito comprido, a temperatura de anelamento pode ficar muito próxima com a temperatura de extensão, isso pode dar problema. Então, geralmente, a gente limita ali a 22, 23, no máximo 25 nucleotídeos. Bom, nós temos primers que são ditos universais, né? Então, o que é um primer universal? Ele amplifica um fragmento de todas as sequências bacterianas. Por exemplo, o primer para o 16S do RNA ribossomal. Então, essa sequência, né, do RNA ribossomal, ela é uma sequência em torno de 1500 pares de base, e nós temos vários primers, né, na literatura que amplificam diferentes regiões dessa sequência. Então eu posso, esses primers são muito comuns, né, eu posso pegar esses primers para amplificar então uma região ou todo o 16S bacteriano, para depois sequenciar esse fragmento e caracterizar os micro-organismos. Nós temos primers grupo específico, né, que amplifica a sequência de determinado gênero ou família, e nós temos primers específicos que vai amplificar somente, né, uma determinada sequência de uma espécie. Tá? Bom, eu comentei rapidamente sobre os cofatores, né? Não sei se vocês lembram o que é um cofator de uma enzima. Então, o cofator é um componente químico, né, que quando ele se liga na enzima, ele torna a enzima ativa, né? Ele torna ativo o sítio de ligação da enzima. Então, o cofator ele é essencial no processo, né, de síntese da ataque polimerase. Sem o cofator, a enzima vai permanecer inativa. Então, por isso que a gente adiciona o cloreto de magnésio, né, outros reagentes, né, o DNTPs, que são os nucleotídeos, né, a gente adiciona então os 4 nucleotídeos de maneira proporcional e como diluente. O tampão, ele vem junto com a enzima, né, então quando a gente compra a enzima, ela já tem um tampão, né, e também podemos colocar outros reagentes, como eu comentei, como glicerol e DMSO. Além, é claro, do nosso DNA molde, que ele é fruto do processo de extração de DNA ou RNA, dependendo do que eu vou trabalhar. Bom, para fazer extração, né, de ácido nucleico, então geralmente a gente usa, hoje tem vários kits no mercado, né, tem diferentes processos de extração né, que podem ser utilizados, e esse processo de extração geralmente, né, ele está dividido em 3 etapas: lise celular, né, onde você vai romper as células para que esse DNA que está lá dentro do núcleo, dentro da célula, ele seja liberado. A extração dos ácidos nucleicos, propriamente dito, isso vai ser feito então com reagentes específicos, como o fenol, o trisol, né? E depois que eu extrair, eu vou precipitar, eu vou agrupar essas moléculas, né? Isso pode ser feito com álcool, né? E depois que eu tiver o meu precipitado ali, eu vou diluir esse material em água ou num tampão específico para proteger esse material. Lembrando, né, pessoal, que DNA, né, a proporção de DNA e RNA em relação ao peso seco de uma célula é muito pequena, né? Então, a grande maioria, né, do peso seco de uma célula é composta de proteínas, né, e lipídios, né? DNA é só 3%, então veja só, durante os processos de extração eu tenho que separar as moléculas de DNA de todo o restante, e RNA é 20%. Então esse processo ele tem que ser muito bem feito para que não vá contaminantes, né, resíduos então da extração, e que vão interferir no processo de amplificação. Então aqui um exemplo depois da extração do DNA, né, no qual a gente fez a eletroforese, né, e a gente obteve ali o DNA. Então a gente já tem o DNA, né? E agora, mas como é que eu vou achar a sequência alvo, né, para PCR?
Bom, a sequência-alvo a gente vai buscar no GenBank, né? Eu já falei para vocês desse banco de dados, né? Então, lá no GenBank, a gente pode procurar, né, pela sequência de determinado organismo e a gente vai lá buscar essa sequência-alvo para poder desenhar o primer. Então, por exemplo, aqui, eu estou procurando pela sequência de bovino herpes vírus, né? Então, eu fui lá, procurei pela sequência do herpes vírus bovino tipo 2, especificamente o gene da glicoproteína B. Por que eu procurei para o gene da glicoproteína B? Porque eu sei que essa sequência é uma sequência conservada, né, nesse genoma, né? Porque é a glicoproteína B que ela faz a ligação do vírus com a célula, né, com o receptor da célula bovina. Então, essa região, ela tende a ser conservada. Então, isso é muito importante. Se eu quero detectar um micro-organismo, né, eu tenho que desenhar os primers para uma região que seja conservada no genoma dessa espécie, tá? Então, aí eu vou lá, pego, busco a minha sequência-alvo, desenho os primers que vão estar aqui na extremidade, e no caso aqui, né, esses primers eles dão um produto, né, de 600 de base. Bom, que fatores podem interferir no processo de amplificação? Bom, DNA molde, né? Então, se eu coloco muito DNA, isso pode atrapalhar o processo, porque lembra que eu falei que quando a gente obtém o DNA, você pode ter a presença de contaminantes, então esses contaminantes podem interferir no processo, né? E o cloreto de magnésio, que é o cofator da enzima. Se a gente coloca muito magnésio, a enzima ela fica muito ativa e isso pode interferir também na reação. Geralmente, TAC polimerase, o tampão da enzima, né, são reagentes que você coloca numa concentração já definida pelo fabricante. Primers e DNTPs, geralmente você coloca em excesso para que a reação ocorra, e água, que é SP, né, volume suficiente para você completar a reação. Então, onde você geralmente pode mexer é na concentração de DNA e de cloreto de magnésio. E por que isso é importante? Porque se eu coloco muito cloreto de magnésio, olha o que acontece, né? Ao invés de eu ter uma banda só, eu acabo tendo várias bandas porque a enzima ficou muito ativa e isso interferiu no processo de amplificação. Então eu tenho que evitar colocar muito cloreto de magnésio. Se eu coloco muito DNA, como eu falei, ele pode levar, né, inibidores e interferir no processo de amplificação. E ao invés, né, quando eu coloco muito DNA, ao invés de esperar uma banda, eu não vou ter nada. Por quê? Porque o processo de amplificação ele foi inibido. Tá? Embora eu falei para vocês que primers são adicionados em excesso, esse excesso também ele não é que ele vai prejudicar a reação, mas a gente está jogando dinheiro fora. Né? Então, essa banda aqui mais baixa que aparece na eletroforese após, né, a amplificação e a gente faz a eletroforese, geralmente significa que você está utilizando muito primers na reação. Então, você pode diminuir um pouco a quantidade de primers. E outros reagentes como o DMSO, que ele facilita, né, ele favorece o processo de desnaturação. Então, eu posso também usar esse reagente para tornar, então, a reação mais específica, para dar uma banda única. Embora você vejam aqui, né, que eu perdi, então, a sensibilidade, a banda ficou mais fraquinha, né, quando eu usei uma concentração de DMSO maior. Tá? O grande problema da reação de PCR é que ela está suscetível, né, a inibidores. Né? Então, excesso de DNA, resíduos do processo de extração, né, como os reagentes utilizados para extração, proteínas, água com metais pesados, né, reagentes de má qualidade ou diluídos de maneira errada, falta de cloreto de magnésio, principalmente o manipulador. Então o cara chegou lá no laboratório, o cara está com sono, é segunda-feira de manhã, o cara vai fazer a reação, ele bota todos os reagentes menos a enzima polimerase. A reação vai funcionar? Não vai. Né? Então a gente tem que ter muita atenção na hora de preparar a reação, fazer a reação. Né? Então ela pode, né? Então a reação ela pode sofrer alterações em relação ao tipo de tecido, condições da reação, experiência do manipulador, e ela exige uma padronização. Né? Como é um teste que é feito no laboratório, a gente chama essa padronização de in-house. Né? Então a gente vai ajustar
as condições da reação, né, mexendo ali na temperatura, na concentração de alguns reagentes, para obter, né, uma banda única e bastante específica, né, e com uma sensibilidade boa do nosso produto. Bom, como é que a gente pode evitar que contaminações, né, levem, então, né, a resultados falsos positivos e negativos? Então, primeira coisa, né, é evitar resultados falsos negativos. Alguma coisa que interfere e contamine, né, a reação. Isso é muito ruim. Imagina que você vai fazer o diagnóstico, né, do novo coronavírus e aparece lá o resultado positivo, mas na verdade depois você descobre que foi um erro, foi a contaminação, né? Então, lá durante o processo da realização né, do diagnóstico, a sua amostra ela foi contaminada com uma outra amostra. Então, isso pode acontecer. Como é que a gente evita esses resultados positivos? Então, combatendo as fontes de contaminação. Então, geralmente, né, nos laboratórios que fazem diagnóstico, eles têm áreas separadas, né, para a fase pré-PCR e pós-PCR, né, quer dizer, o que é feito quando você está preparando essa reação para colocar no termocirculador, e o que é feito depois que você retira esses produtos do termocirculador e vai para a eletroforese, né? E aí você, né, trabalha com o intuito de diminuir as chances de contaminação usando então um programa de controle, né? Então o que você vai ter uma área separada para tudo que está relacionado às fases pré-PCR, né? Onde você vai fazer, por exemplo, a extração de DNA, você vai manipular clones de plasmídio, vai preparar o mix, então você vai fazer isso numa área separada que a gente chama de pré. Já depois que você realizou a amplificação, né, você já tem um produto, né, você tirou o produto do termociclador, você vai para a fase pós-PCR. Então você vai abrir esse tubinho. Quando você abre o tubinho, você está, né, gerando perdigotos, né, espalhando então esse produto no laboratório. Então geralmente a área onde fica a eletroforese, onde a gente faz a eletroforese, a gente considera essa área uma área suja, contaminada com produtos de PCR, né? Onde há disseminação da sequência-alvo. Então, geralmente a gente evita, né, de fazer essa contaminação cruzada aqui, né, de produtos da área pós-PCR possam contaminar as etapas, né, ali, as etapas né, do processo pré-PCR, né? Bom, e essas contaminações, elas são um problema recorrente, né, em laboratórios que fazem diagnóstico, porque você tem análises repetidas da sequência-alvo. E o outro problema, como eu já mencionei, né, que é um ponto positivo dessa técnica, que é a sua alta sensibilidade. Mas essa alta sensibilidade também está mais suscetível a contaminações. E a principal fonte de contaminação são produtos, né, que saem da área pós-PCR para a área pré-PCR. Imagina se você contamina lá, né, seu local de extração ou seu mix com produtos que já foram amplificados. Então, esse é o problema. E como é que a gente faz para evitar? Então, a gente trabalha com um plano de controle, onde eu vou ter áreas separadas para cada uma dessas etapas. Eu vou ter uma área só para extração, eu vou ter uma área só para o preparo de mix, eu vou ter uma área para a execução do PCR e uma área separada para manipulação e análise do produto, né? Então, o ideal, né, é que você tenha, né, espaços separados, né, com equipamentos, né, e reagentes separadas para cada área. E que você trabalhe com fluxo onde você sempre vai da área pré-PCR para a área pós-PCR. Né? Então, esse programa de controle também vai envolver, né, a esterilização dos reagentes, alicotar os reagentes. Então, se tiver dúvida que você, sem querer, contaminou a enzima, se você está trabalhando com alíquota, você pode jogar aquela alíquota fora. Né? Também usar, né, uma água de qualidade, né, separar equipamentos, pipetadores e ponteiras para cada sala e ter adição de controles, né, para que você possa saber se aquela reação ou não contaminada. Pipetar a amostra com DNA como último passo, utilizar ponteiras com barreiras, né, ou filtro, usar luvas, descontaminar o ambiente com luz UV e fazer a remoção, né, dos produtos após, né, a amplificação e a análise desses produtos para que eles não fiquem circulando pelo laboratório.
como é que a gente pode evitar a ocorrência de resultados falsos negativos? Quer dizer, a pessoa estava infectada com coronavírus, foi feito diagnóstico, mas ela recebeu um laudo ali que o seu diagnóstico é negativo porque algo inibiu a reação. Então, esse é um resultado falso negativo. A pessoa vai receber, olha só o problemão que é, a pessoa vai receber o laudo que está negativo para coronavírus, mas na verdade, como é um falso negativo, esse resultado está errado e ela vai achar que não está, né, infectada com o vírus e vai sair espalhando o vírus para aí. Então, por isso que é importante, né, ter esses cuidados, né, no processo de realização da PCR. Então, para evitar a ocorrência de resultados falsos negativos, para a gente ter certeza, né, que aquela reação funcionou, a gente pode usar um controle interno, que é uma sequência-alvo de tamanho diferente daquela sequência esperada e que pode ser amplificada com os mesmos primers. Então, usando um fragmento de tamanho diferente, a gente consegue saber se a reação funcionou ou se algo inibiu aquela reação. E esse tamanho do controle interno, ele pode ser maior do que a nossa banda-alvo. Então, olha só um exemplo aqui, ó. A banda-alvo, ela tem 570 pares de base, né? E o controle interno aqui 440. Então, eles têm tamanhos diferentes, né? E eles aparecem aqui no gel de agarose, né? Em alturas diferentes. Então, aqui, ó, uma amostra negativa, só o controle amplificou. Nessa amostra, essa amostra foi positiva aqui também, né? Amplificou as duas bandas. Aqui era um controle branco, né? Para mostrar que a nossa reação não estava contaminada, e aqui amplificou somente o produto. Por quê? Porque a quantidade de produto era tão grande que acabou inibindo o nosso controle, mas não tem problema, pois a reação funcionou aqui. Tá? Bom, além da técnica padrão de PCR, nós temos variações na técnica, né? Então, a técnica padrão, onde você vai usar o DNA mold, um par de primer, para amplificar ali o produto. Se for um vírus RNA, né, como é o caso, né, se você estiver trabalhando com RNA ou com vírus de genoma RNA, você vai ter que fazer RT-PCR. Então, primeiro você vai converter esse RNA usando a transcriptase reversa no DNA complementar, ou cDNA, e depois você vai fazer uma reação, né, de PCR padrão usando um par de primers. Além, né, da PCR convencional, eu posso usar também, fazer uma NEST-PCR. O que é uma NEST-PCR? Quer dizer, eu faço uma amplificação com um par de primer e eu faço uma segunda amplificação usando um par de primer que anela internamente a esse produto. Isso visa aumentar a sensibilidade e confirmar, então, né, a amplificação. Então, é uma amplificação feita em duas etapas. E também eu posso usar par de primers diferentes, né, para dois agentes, né, numa reação que a gente chama de multiplex PCR. Então, aqui um exemplo da NEST PCR. Então, eu fiz uma primeira amplificação no qual eu tinha um produto de 570 pares de base, e aí eu desenhei primers específicos que davam fragmentos de tamanho diferente para identificar o herpes vírus bovino tipo 1 ou o herpes vírus bovino tipo 5. Então, era uma reação que eu fazia em duas etapas. Então, primeiro, eu amplificava uma região maior e depois usava primers específicos para determinar qual que era, né, a espécie ali, né, encontrada. E eu também posso trabalhar com uma semi-nest PCR, onde eu desenho, então, né, um par de primer para um produto, né, inicialmente a 608 pares de base, e depois desenho um outro par de primer, mas uso o mesmo par de primer da primeira reação, para ter um produto menor. Então, a gente chama esse processo de semi-nest PCR. E, né, uma das desvantagens da PCR é que no final do processo você tem que fazer a eletroforese, né? E, como eu mencionei, na hora de fazer a eletroforese, você tem que abrir o tubinho, né, colocar esse material, né, no gel de agarose, fazer a migração eletroforética, e todo esse processo, né, além de ser demorado, você está manipulando o produto que pode favorecer a contaminação. É por isso que foi inventada então a PCR em tempo real, que é uma PCR que ela é realizada da mesma forma que a gente viu aqui, só que ela vai usar nucleotídeos marcados ou sondas ou um outro reagente que se ligue ao DNA, né, como o Cyber Green,
e que possa ser detectado pelo equipamento. Então, esse equipamento, esse é um termociclador também, mas um termociclador mais refinado, no qual ele vai ter a capacidade de detectar essa amplificação no momento que ela está sendo realizada. E aí, esse equipamento, geralmente, ele está acoplado a um software que está ligado a um computador, e como o nome diz, é uma PCR em tempo real. À medida que a amplificação vai sendo realizada, essas curvas de amplificação elas já vão aparecendo então na tela do computador, né? E a vantagem desse teste, né, é que o resultado já sai na hora. Eu também consigo quantificar esse material que está sendo amplificado. O processo todo ele pode durar 30 minutos até 2 horas e eu não preciso fazer nenhuma análise no final. Acabou a reação, eu já tenho o resultado. E esse resultado ele vai ser dado numa forma, né, de uma curva de amplificação. Então aqui, por exemplo, eu amplifiquei várias amostras, né, e aqui é o número de ciclos, né. Então vejam que as amostras que tinham mais, né, o produto, tinham uma concentração maior do produto-alvo, elas atingiram o platô de amplificação primeiro do que as amostras que tinham uma concentração menor, né? E é assim que a gente avalia, então, essa curva de amplificação que está aparecendo. Bom, quais são as aplicações da técnica de PCR? Ela é uma técnica muito poderosa, né? Você pode usar um único espermatozoide ou um fio de cabelo e amplificar o DNA suficiente para permitir a análise em gel de garose, então ela é muito útil, né, para testes de paternidade, né, para medicina forense. Você pode amplificar fragmentos de DNA de interesse de um organismo específico, escolhendo os primers corretos, e pode usar a seletividade dos primers para identificar a probabilidade do indivíduo ser portador de um alelo particular de um gene, né? Por exemplo, a doença de Huntington, né? É um distúrbio genético caracterizado por movimentos anormais do corpo e habilidades mentais reduzidas, e é causada por uma mutação nesse gene HD, né? Então, em indivíduos com a doença, o gene, né, HD ele é maior, né? Em pessoas saudáveis, o gene HD tem um padrão de repetição do CAG que aparece menos de 30 vezes, né? Então, em pessoas saudáveis, esse padrão de repetição, ó, CAG, 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 ele aparece menos de 30 vezes. Então, a gente pode desenhar um primer que vai anelar para amplificar essa região de repetição aqui. Se eu tiver mais de 30 repetições, pode ser que a pessoa tenha, então, a doença. Essa é uma aplicação prática da PCR. Bom, considerações finais. Então, a PCR é um método enzimático para amplificar muitas moléculas de DNA com o mesmo tamanho e sequência em condições de ciclagem. São 3 etapas básicas, né? Desnaturação, anilamento e extensão. Vimos que a especificidade é dada pelos primers e que ela tem muitas aplicações, principalmente, né, no diagnóstico, na ciência forense, engenharia genética, entre outras. Aqui estão algumas referências, né, de trabalhos que foram utilizados. Ó, tem um link para aquela animação também, ó. Eu vou colocar lá para vocês. Tá? Gostaria então de agradecer a atenção. Se vocês tiverem dúvida, não deixem então de me enviar um e-mail ou mensagem pelo WhatsApp e até a nossa próxima aula.